Nós traímos os franceses na medida que nós fomos estudar alemão, que nós fomos estudar as línguas antigas. O Brasil pensa por vagas, né? O mundo também pensa por vagas, mas nós somos mais vagueiros do que o resto do mundo. Eu vou pedir que vocês sigam um pouco a minha maluquice, de seguir aquilo que foi a nossa trajetória na filosofia no século XX, em particular, como é que uma geração paulista, uspiana, teve acesso a esse pensamento e como ela foi digerida. Ao entrar na faculdade de filosofia, o primeiro contato foi, obviamente, com o positivismo do Cruz Costa. Uma pessoa altamente interessante, altamente estimulante, mas que, antes de tudo, tentava desenvolver nos seus alunos uma atitude antimetafísica. Né? Basicamente era dizer, não tem ser, para mim, dizia ele, o ser é o serviço de entregas rápidas, né? A questão do ser não tem sentido e assim por diante. Os alunos devem aprender o básico, dizia ele. Nunca, depois que eu virei professor, nunca vá além do manual de filosofia do Cuvier. Portanto, vocês veem como as coisas eram bem situadas. E quando eu comecei a mexer no departamento, eu comprei as primeiras obras em alemão, o Cruz Costa veio reclamar, dizendo, mas ninguém lê alemão nesse departamento. A única resposta que eu pude lhe dar foi, se não tiver livros para serem lidos, ninguém poderá aprender a fazer filosofia em alemão. E isto foi algo que participou toda a minha geração. Isto é, embora todos nós fôssemos extremamente francófilos, e o contato com o mundo da filosofia se dava, sobretudo, através da França, com idas sistemáticas, estágios, assim por diante, nós, de certo modo, traímos. Aliás, a traição pode ser dita uma das características da nossa geração. Nós traímos os franceses na medida que nós fomos estudar alemão, que nós fomos estudar as línguas antigas, e com isso nós pudemos ter acesso às traduções, acesso aos textos originais, e empreender uma tarefa que foi muito interessante, que foi a tarefa de traduzir textos do original, e com isso criar uma língua portuguesa, ou melhor, uma língua brasileira em filosofia, coisa que não existia. Eu me lembro nas aulas que eu tinha na FEFELESH, ainda não era a FEFELESH, era a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, do Fidelino Figueiredo, um professor português, que nos ensinava literatura, e ele sempre dizia: a língua portuguesa se construiu como língua quando Portugal não tinha mais nada a dizer ao mundo. E por isso que a filosofia portuguesa foi, sobretudo, feita em latim. Nós fizemos nossos primeiros textos filosóficos quase em francês. E foi a partir dessa primeira traição que nós começamos a pensar em termos de Brasil. Sob esse aspecto, Cruz Costa foi o marco. Como vocês sabem, o Departamento de Filosofia foi criado pelos franceses, um momento muito especial da construção da Universidade de São Paulo. Criou-se algo que é muito esdrúxulo, uma faculdade que era o espelho de todas as outras faculdades, certo? Era uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Isto é, era uma forma estratégica de apanhar os outros institutos que já existiam para dar-lhes alguma unidade acadêmica, certo? E, de uma maneira muito brasileira, essa faculdade foi partilhada aos franceses, coube, evidentemente, ciências humanas e uma parte das matemática, coisa que foi muito extraordinária, porque nós pudemos ter contato direto com grandes pensadores franceses, como Brodel,
Lévi-Strauss, Guéroult, e quando eu cheguei na faculdade com Granger, que me ensinou lógica, que me ensinou epistemologia. Aí é a segunda influência importante. Isso é, nós traduzimos a questão do conhecimento, isto é, qual a legitimidade deste ou daquele conhecimento, numa questão mais restrita. Que tipo de conhecimento o pensamento científico é capaz de elaborar? E quais são as divergências e as diferenças entre o pensamento da ciência e o pensamento da filosofia? Questão que marca, de certo modo, toda a nossa geração. Granger nos dava sistematicamente um conselho que ele tinha recebido de seu mestre epistemólogo Gaston Bachelard. Se alguém quiser estudar um pensamento científico, deve se casar com uma ciência. E justamente esse interesse nos levou a pegar um dos pontos mais extraordinários da filosofia do século XX, que foi a enorme revolução por que passou a lógica formal. Isso tem consequências filosóficas de alto alcance. Por quê? Nós sabemos que no final do século XIX se criaram várias maneiras de anotar um raciocínio. Mas não foi só isso. Essas novas notações permitiram que se colocasse em xeque o próprio conceito de dedução. Então, nós temos no início do século um grande movimento desencadeado primeiro por essa revolução na forma de pensar a lógica, e que se constitui como um formalismo. Isto é, se possível, vamos calcular os problemas filosóficos e, desse modo, nós poderemos nos livrar das incertezas da metafísica. O projeto que vai ser, desde logo, traduzido em termos empiristas por aquilo que se chamou de neopositivismo. Isto é, se nós vamos calcular, se nós temos uma lógica capaz de formalizar de uma única maneira o discurso, então nós podemos pensar todo o conhecimento como se ele fosse uma enciclopédia. A partir de dados dos sensíveis, construir o edifício da ciência e construir toda a ciência numa mesma linguagem. Foi o projeto, basicamente, de Carnap e dos neopositivistas vienenses. Só que esse projeto, junto com o projeto formalista, recebem, nos anos 30, um grande choque e uma grande transformação. Foi uma crítica do formalismo interna à própria lógica. Duas teses apareceram muito importantes. Primeiro, que advém, eu vou dizer obviamente em termos muito canhestros, não é? de um teorema famoso, que é o teorema de Gödel, que diz o seguinte: eu posso ter um discurso, ter uma linguagem, eu posso axiomatizar essa linguagem, isto é, formalizá-la e fazer com que ela caminhe a partir de determinados axiomas e postulados postos. Só que ele mostra que a aritmética, que seria a base de toda a calculeira que iria cobrir o mundo, ele mostra que a aritmética tem
uma linguagem que é ou mais curta do que o campo dos seus objetos, ou mais extensa que o campo de seus objetos. O que o teorema de Gödel vinha pôr em xeque. Era essa ideia de uma linguagem perfeita. Isso é que era possível ter um mundo de objetos, seja o mundo dos objetos matemáticos, seja o mundo da física, seja o mundo dos fenômenos psíquicos, assim por diante, e que eu seria capaz de cobrir esse mundo com uma linguagem que não deixasse escapar nada daquilo que pudesse ser dito. Tá certo? Portanto, algo excepcional. Mostrando que o formalismo era impossível, porque sempre nós temos certos pressupostos que são ligados ao mundo. Segundo, que o formalismo era insuficiente. Desculpe, que o sistema formal era insuficiente para falar do mundo. Mas tem uma outra revolução que se dá também nos anos 30, que eu reputo de enorme importância para o pensamento contemporâneo. Vejam bem, eu tinha dito que se eu teria uma dedução, eu poderia pôr sobre a forma silogística, certo? Portanto, qualquer raciocínio, eu poderia esmiuçá-lo, mostrar aqui os termos que estão ocultos e botar sobre a forma silogística. Esse foi um princípio que valeu, basicamente, depois de Aristóteles até o século XIX. A partir desse princípio, você pode imaginar que se existe uma linguagem que é inteiramente dedutiva, a partir de determinados postulados, não é isso? O mundo também estará reestruturado como essa linguagem dedutiva. Isto é, a linguagem e o mundo fazem parte da mesma racionalidade. Não é isso? E, portanto, quando eu falo racionalmente do mundo, eu estou capturando uma forma de dizer, uma linguagem do próprio mundo. Esse pressuposto cai por terra. Por quê? Porque se descobre nos anos 30 que é possível ter uma dedução. E eu posso pô-la sob forma de silogismo, posso pô-la sob a forma de dedução natural, entre várias formas de dedução natural. Isso significa que a linguagem cotidiana pode ser formalizável de maneiras diferentes. Isto é, a linguagem cotidiana não traz uma única racionalidade, mas ela tem várias racionalidades que podem ser desfolhadas através dela. E, portanto, o mundo não pode mais ser pensado a partir de uma única matriz. Isso colocou em xeque a questão da razão. Isso é, a razão não podia ser pensada como aquela faculdade da alma que, assumindo princípios e postulados, pudesse se desenvolver de tal forma que todo conhecimento, como dizia René Descartes, podia se construir como uma longa cadeia de razões, que começaria com um princípio fundamental, que é o princípio da subjetividade. Eu penso e iria passando pela metafísica, pelas ciências, iria chegar até a moral. Esse pressuposto caiu. E ao cair esse pressuposto, todo o dedutivismo desta ou daquela forma, então, deixou de ter sentido. Deixou de ter sentido o projeto de Carnap, de construir um edifício logicamente estruturado. Deixou de ter sentido uma crítica da razão que pensasse essa razão como um único procedimento. E, portanto, a filosofia, de certo modo, fica sem pé,
sem lugar para pôr o pé. Essa situação nos levava a combinar o trabalho teórico, formal, com uma outra inquietação, que era, de certo modo, a inquietação política e era a inquietação por entender exatamente como é que funcionam as relações humanas. No meu tempo, era na faculdade, e depois, quando eu cheguei na França, era a época do Sartre. Jean-Paul Sartre era uma espécie de moda, como, aliás, o Krusskoff sempre dizia, acontecia no Brasil constantemente. O Brasil pensa por vagas, né? O mundo também pensa por vagas, mas nós somos mais vagueiros do que o resto do mundo. Então, nós temos uma vaga sartriana, fenomenológica, existencialista. Nós temos uma vaga, tivemos antes uma vaga positivista. Depois nós temos a vaga do marxismo, cada vez mais vulgar. Depois nós tivemos a vaga tem várias outras, e chegamos à última, pelo menos, que já está começando a se diluir, é a vaga habermasiana. Na França, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, Sartre era uma espécie de batata quente que todo mundo precisava engolir. Eu me lembro que um professor meu, um historiador muito importante, que teve inclusive influência aqui no modo de se fazer filosofia, que é Victor Goldschmidt, me dizia, é impossível. Quando a gente pega as provas dos alunos agora, 90% tratam de Sartre e pensam a partir da situação existencial, de como nós nos engajamos no outro, como o olhar se reporta para nós mesmos, como nós nos construímos em relação a esse olhar. Portanto, totalmente diferente daquele movimento racionalista que marcava um dos momentos mais extraordinários da nossa formação, que me levava à lógica, que me levava à matemática, que me levava a uma epistemologia, que me levava a Husserl em particular, para pensar a relação da lógica com o mundo da vida. Certo? Husserl agora se enviesa. A nossa problemática, de certo modo, se junta com a fenomenologia, não é mais tanto para pensar as estruturas lógicas, mas pensar como é que o trabalho do lógico está ligado ao mundo da vida, como o trabalho do lógico está ancorado em determinadas situações que não podem simplesmente ser transladadas para outras situações. É isso. Nisso, Sartre foi muito importante. Mas, aos poucos, eu e meus colegas descobrimos que, além de Sartre, havia o rigor filosófico de Merleau-Ponty. Que justamente pegava esse último Husserl do mundo da vida e levava até as últimas consequências, chegando justamente a pensar a dialética que Sartre e o marxismo tinham postos na ordem do dia. Daí, o passo necessário a Heidegger. Nós também tivemos, eu digo, nós não somos, eu e os colegas, uma outra influência que nos leva a juntar esse movimento da crítica existencial à crítica da política. Quando eu estava no último ano da faculdade, o Granger tinha ido embora e veio Claude Lefort. Um jovem, todo entusiasmado, um grande orador, e que deu
com o primeiro curso o seguinte: a diferença entre história e historicidade. O que é isso? Para mim, história não era ciência, né? Eu estava ligado a outras formas do pensamento científico. De repente, alguém que coloca esta questão entre a história e a historicidade. E a questão é simples. O que é a história? A história tende a ser pensada como uma espécie de sucessão de temas, de eventos, de fatos, que vão sendo dependurados, vamos dizer assim, como se pudessem ser postos num varal. Não é isso? É verdade que hoje, eu não sei se é por bem ou por mal, os jovens não sabem muito bem se César veio depois de Napoleão ou vice-versa. Tá? Mas, pelo menos nós que fizemos um bom ginásio, né, tínhamos essa ideia de uma sucessão histórica e, obviamente, o evolucionismo, em particular o evolucionismo de tipo darwiniano, estava muito presente nos nossos interesses. Como é que essa sociedade evolui? Como é que se forma este tipo de pensamento? Como é que evolui a ciência, assim por diante? Só que o pensamento fenomenológico, em particular, um sociólogo de tipo como foi Max Weber, e Heidegger, tinham colocado uma outra forma de pensar a história. Não mais como uma grande sucessão, não mais como se ela fosse uma espécie de desabrochar de uma flor, mas pensando que a história era cindida por formas nem sempre compatíveis entre si de dizer o mundo, de pensar o mundo e, portanto, de estar no mundo. Por exemplo, nós temos a ideia de como é que os gregos podiam se pensar uns aos outros. Por exemplo, os gregos, também no testemunho de Aristóteles, eles se pensam basicamente um vendo no outro a sua imagem. Coisa que para nós hoje não tem muito sentido. Né? Então, os gregos pensavam o mundo finito. Pensavam que as estrelas eram o reino do perfeito, que, portanto, elas deviam estar em movimento circular, porque este é o movimento mais perfeito. Por isso o céu é divino e assim por diante. Esse mundo, de repente, se abriu a partir da ciência do século XVI e virou um mundo que se abriu para o infinito. Muito bem, nós temos aí uma diferença radical na maneira de pensarmos a história quando aparecem rupturas. E a questão não da história, mas da historicidade, tal como a fenomenologia estava colocando, não era mais de engatar os fatos numa linha contínua, numa sucessão, mas estudar as sincronias de determinados processos, a fim de que nós pudéssemos compreender como é que, num determinado momento do tempo, os homens pensaram o mundo, pensaram a si próprios e pensaram os deuses. Muito bem, ao colocar essa questão, certo? Lefort estava nos trazendo para a disputa entre historicismo e certas formas da dialética contemporânea que não mais se contentavam com essa ideia evolucionista muito simples. Quando a gente passa por esse problema da historicidade, portanto, das
soluções, das dissoluções, as soluções de continuidade do próprio processo temporal, nós começamos a atentar para certos processos e certos textos que para nós passávamos batidos, estávamos acostumados a passar batidos. Um deles é a diferença que Marx, o próprio Marx, estabelece entre história contemporânea, diz ele, e história do vir a ser. A história do vir a ser é o seguinte: nós temos um sistema, um modo de produção, seja capitalismo, seja feudalismo, assim por diante. O que importa é mostrar como é, por exemplo, que o capitalismo se instalou na Europa. Não é isso? E como esse capitalismo só foi possível porque, num determinado momento, de uma maneira aleatória, se juntaram dois fatores muito particulares. De um lado, o mercado de força de trabalho, isto é, gente que tinha fugido dos feudos, tinham ido para a cidade e não tinham outra coisa a fazer do que se assalariar. E, de outro lado, um outro fenômeno muito particular, que é uma acumulação de riqueza trazida pelo capital comercial, que permitiu a instalação do capitalismo. Isto é, a junção do capital e do trabalho sob a forma capital, isto é, como um controle sobre o trabalho alheio. Isso só foi possível por um acaso. Estava no modo anterior de produção, do feudalismo, a dissolução do próprio feudalismo. Mas não estava de forma nenhuma inscrito nele que ele viria a se constituir como sistema capitalista de produção. Era natural que isso acontecesse. As cartas estavam dadas, mas não era necessário que isso acontecesse. Certo? Mas, na medida que eu estabeleço uma relação de compra e venda da força de trabalho, o que acontece? Acontece que eu invisto dinheiro, ou eu não, o capitalista investe dinheiro, né? Ele compra determinados fatores de produção, inclusive a força de trabalho, e depois ele vende, sob a forma mercantil, toda a sua produção, ele faz com que toda a sua cadeia produtiva seja sob a forma de mercadoria, de tal maneira que, no final do processo, nós tenhamos o quê? Capital. De novo. E que, portanto, a categoria de capital é, de certo modo, reposta pelo próprio processo. A mercadoria se converte em capital e o ciclo continua. Isso que é uma espécie de análise que, embora tenha uma temporalidade interna, aparece sempre, de certo modo, consumindo o tempo, porque ela volta a produzir o ponto de partida. Em termos bem formais da lógica hegeliana, o que é posto se repõe, tá certo? Através de um processo. Este processo é o que Marx chama de análise lógica e categorial do capital. O processo de construção da história é o processo que propriamente é histórico, mas ele é necessário do ponto de vista de condição do funcionamento do capital, da sua instalação, mas ele não tem nenhuma necessidade de uma evolução. É interessante que nesse processo, nessa maneira de nós descobrirmos a diversidade na história, né? Certas diversidades mais ou menos radicais, isso vai se espalhar como uma forma de pensar, porque a biologia vai recuperar essa mesma ideia na ideia de mutação. Certo? Em vez de nós pensarmos, não é isso, a evolução do ser humano como uma evolução em que ele vai
desenvolvendo as suas potencialidades, e ao mesmo tempo ele vai mudando todos os seus caracteres, na medida em que ele vai se reportando com o mundo. Hoje a teoria da evolução é diferente. Nós temos determinados, o animal ou o ser vivo obtém determinados momentos de sincronia, não é isso? E de repente vem uma mutação, essa mutação mais ou menos aleatória, e que recupera certas formas de mobilidade, faz com que uns seres vivos estejam mais apropriados a viver no ambiente do que outros, e com isso se cria uma evolução que não é mais feita sobre o cunho darwinista da historicidade linear. Bom, na medida em que se percebe, na própria obra de Marx, tá certo? Essa distinção entre a lógica categorial do capital e a sua lógica do vir a ser, tá certo? O movimento frankfurtiano, para nós, não tinha muito sentido. Não que nós não nos interessássemos por eles, mas eles são o exemplo mais acabado desta mistura entre história, temporalidade, modos de vir a ser, sem pensar essa história como clivada por modos de produção logicamente determinados. Por quê? Porque, em vez deles passarem a fazer a crítica do capital, eles deslocaram a crítica da modernidade para uma crítica da razão. E esse movimento é muito interessante. Em vez dos frankfurtianos seguirem a linha de um certo marxismo que pensava, sobretudo, não a modernidade, mas os efeitos do capital, e os efeitos predadores e, ao mesmo tempo, civilizatórios do capital, os frankfurtianos disseram, não. O problema é da racionalidade do capital e da razão em geral. E esse problema está ligado a uma crise da razão. Esse processo da transformação da crítica do capital na crítica da razão, então, tem dois momentos essenciais. Isso é apontado muito claramente pelo Habermas na teoria da ação comunicativa. Primeiro momento é o momento do Lukács, num célebre artigo sobre a reificação, que ele pensa o seguinte: nós sabemos que na produção mercantil, nas relações mercantis, as relações de produção são projetadas na própria mercadoria, em particular no dinheiro. O dinheiro passa a ter propriedades que ele não teria se ele não estivesse sendo mobilizado por relações meramente mercantis. E essa relação mercantil passa, então, a ser como se fosse nada mais do que emanação do dinheiro. Os homens não agem pelo dinheiro, mas o dinheiro age pelos homens. É o famoso processo de reificação. O que faz Lukács? Ele diz o seguinte: a mercadoria reificada, ou melhor, o dinheiro, que é mais fácil, vai determinar as formas de todos os objetos possíveis. Ele transforma o fetichismo da mercadoria numa espécie de ontologia do social. Todos os fenômenos vão adquirir esta forma reificada. Tá certo? Portanto, aí se torna indiferente se eu começo a estudar o modo de capitalista pela mercadoria, como faz Marx, ou se eu começo a pensar por esse tipo de objeto possível no modo capitalista, que é um objeto
que está ligado a quê? A uma produção que é instrumental, que é uma maneira pela qual eu lido com os objetos do mundo sem questionar propriamente as suas finalidades. Bom, esse é o primeiro momento. Segundo momento, que explica os frankfurtianos. Eles se embeberam de uma teoria do Pollock, um economista que serviu à escola, que dizia mais ou menos o seguinte: as leis do capitalismo foram de tal forma subvertidas que não é mais possível encontrar nelas regularidades. Há, como vamos dizer depois os frankfurtianos, não mais aquela homogeneidade, embora contraditória, da sociedade civil burguesa, como queriam os economistas clássicos e como queria Hegel, com o conceito de Bürgergesellschaft, de sociedade civil burguesa, mas houve uma repolitização da sociedade burguesa. Isto é, não existe mais capitalismo, ele não tem mais uma história contemporânea, uma história categorial, se o Estado não estiver compensando as suas falhas. Tá certo? E, portanto, eu sou obrigado a deixar de ter como trampolim crítico a questão da reificação da mercadoria e do capital para, sobretudo, me apoiar na crítica de uma razão que, em vez de ser a razão clássica, capaz de pensar não tanto os meios, não só os meios, mas inclusive os fins, e pensá-los na sua determinação recíproca, eu devo pensar de como a razão foi pervertida pelo fato de só do capitalismo, ou melhor, da produção mercantil, só se ligar, só se ater à razão instrumental para poder obter mercadorias, e com isso a racionalidade do mundo contemporâneo vai para o brejo. Mas, como aponta o próprio Habermas, os dois movimentos, a despeito das suas enormes diversidades, a despeito das suas pretensões explicativas e políticas serem radicalmente diferentes, os dois processos de pensar imaginam que a história seja determinada pela queda da razão substantiva, em particular pela queda da metafísica no platonismo, e que depois vai se aprofundando na sua tecnicidade, na sua instrumentalidade, até que, enfim, nós podemos chegar aos últimos momentos da reificação e pensarmos alguma coisa possível, que não seja mais a revolução, porque essa revolução não perdeu o seu momento, mas que seja possível de ampliar a liberdade humana. Isso é, pelo menos, controlar e pensar um mundo sem uma dominação essencial. Como Habermas diz, trata-se, obviamente, de um misticismo e de religiosidade. Isto é, desde Santo Agostinho a gente pensa a história, está aí, doutor, para me corrigir, né? Nós pensamos a história como se fosse a queda e depois a recuperação do homem até ele voltar ao paraíso. O problema é que, obviamente, se eu levo em consideração a crítica que a lógica formal fez a essa ideia de razão, se eu levo em consideração aquela divisão entre história do vir a ser e história categorial feita pelo próprio Marx,
eu sou obrigado a pôr em xeque esse percurso místico da razão. Certo? E daí, apareceu no nosso horizonte um filósofo que todos nós tínhamos contato com ele desde os bancos escolares, que era Ludwig Wittgenstein. Eu mesmo, ao dar a aula, acabei fazendo uma primeira tradução do Tratatus, não é isso? E que servia para os alunos e depois até foi publicada. Mas o Tratatus era visto, sobretudo, como momento inicial do neopositivismo. Isto é, como uma teoria geral da linguagem que estabelecia com precisão aquilo que podia ser dito e aquilo que não podia ser dito, com precisão aquilo que nós podemos pensar cientificamente e aquilo que nós devemos nos abrir para Deus e para o místico, e nunca como alguém que fosse além, que fosse capaz de fazer a crítica desse sistema fechado que ele mesmo elabora no Tratatus. Isto é, todos nós líamos o Tratatus e Granger era um grande fã dessa linha, e as investigações filosóficas eram consideradas como uma espécie de rebaixamento do pensamento de Wittgenstein. Na medida em que nós começamos, alguma parte de nós, começamos a levar em consideração a crise da razão, as diferenças da história e historicidade, certo? Obviamente, nós tínhamos um problema. Como pensar a racionalidade sem cair, ou que naquele momento, ou se apresentava sob uma forma clássica e retardatária, ou se apresentava sob uma forma pós-moderna, do multiculturalismo, daquilo que a gente pode afirmar a partir de um certo postulado e pode depois vir a negar a partir de outros postulados. Enfim, de uma tolerância difícil de ser aceita por todos aqueles que têm, de certo modo, a pretensão de encontrar uma certa universalidade no pensamento. Em outras palavras, como entender a razão, não mais como uma longa cadeia de pensamentos e de juízos, mas pensá-la como uma espécie de corda, é isso? Que se organiza e se estrutura muito firmemente por fibras descontínuas, mas que assim mesmo, pelo jogo do atrito dessas fibras, pelas suas torções, essas fibras são capazes de formar um cordão grosso que possa servir de cordão sanitário ao misticismo ou às formas de racionalismo. O que dizia o Tratatus? O que o Tratatus nos trazia de novo? Que era possível pensar a linguagem como uma espécie de mapa do mundo, de xerox do mundo. Certo? O que o Tratatus encobria? Como é que se pode passar do xerox para o mundo e do mundo para o xerox? Que atividade eu necessito para que o nome possa ser, de fato, tomado como nomeação desse objeto, isso se fazendo no interior do juízo. Porque eu posso perfeitamente ter uma série de etiquetas, não é isso? E distinguir os objetos pelas etiquetas, mas todos nós sabemos que até então nós não temos linguagem. A linguagem aparece quando eu afirmo coisas do mundo e quando eu nego coisas do mundo. Quando eu tenho expressões que são verdadeiras ou falsas. A etiquetagem não estabelece nenhuma relação de verdade. Bom, nessa situação,
O que era fundamental era estabelecer um método de projeção entre o mundo e a linguagem. O que vem dizer as investigações? Existem vários métodos projetivos que permitem uma mesma linguagem. Isto é, sem atividade pressuposta, não há linguagem. Certo? E por isso que a linguagem não é simplesmente um sistema. Ela é um jogo. Um jogo que pode dar certo, não pode dar certo. Funciona ligado a determinadas atividades. E as palavras têm sentido conforme as atividades que estão ligadas a ela. Posta a linguagem nesses termos, o que aparece? A necessidade de distinguir na linguagem duas dimensões. Quais? Primeiro, o que o Wittgenstein chama de modo de representar. Isto é, o modo pelo qual, não é isso? Eu represento as bolinhas como estações do metrô. Desce daquele modo. Isso é um modo pelo qual eu represento a sequência das estações. Mas eu preciso também, na hora que eu tenho linguagem, ter certos objetos à mão, com certas propriedades necessariamente. Isto é, na hora que eu tenho as bolinhas e a reta, eu preciso que essa reta perdure. Eu não posso, cada momento, aparecer e começar a pintar a reta e as bolinhas. Eu posso ter, em vez disso, eu posso ter sinais luminosos, que aparecem, desaparecem. Sim, mas aí eu tenho distinções no próprio ecrã luminoso, eu preciso do ecrã e assim por diante. Isto é, para um jogo de linguagem ser exercido, ele tanto estabelece a necessidade entre as suas partes, isto é, entre as suas partes gramaticais, como requer elementos necessários para que eu possa jogar esse jogo. Eu não posso jogar xadrez com peças de gelo no deserto do Saara. Eu posso jogar xadrez com outras peças, mas alguma perdurabilidade da peça me é requerida, e isso é necessário para o jogo da peça. Você descobriu um negócio interessante. Eu retomei a distinção marxista, ou de Marx, melhor, entre a história do vir a ser e a história categorial. A categorial, de certo modo, se aproxima muito a um modo de representar. E a história do vir a ser como um meio de apresentar, um meio de fazer que um jogo possa efetivamente não apenas ser pensado, não apenas ser mentado, mas ser jogado de fato. Um jogo de fato, um processo de fato de racionalização requer o cruzamento de dois tipos de necessidade. E é no jogo dessas duas necessidades, a meu ver, que a racionalidade se constrói. Com isso, eu acredito que a gente possa puxar um fio e sair dos impasses do pensamento do século XX. De um lado, um retorno à crença de uma razão unitária, que mesmo que se perca por causa das vicissitudes da produção mercantil, haverá de se erguer e estabelecer um mundo da parousia e o mundo da revelação não dominada. De outro lado, aquilo que cobre todo o culturalismo particular americano, que cobre os pós-modernos de Lyotard a Derrida, que vai dizer, não tem uma única razão. O jogo da razão é o jogo do razoável e nós não podemos mais pretender recuperar qualquer sentido da razão clássica. Talvez
será que nós não temos aqui instrumentos filosóficos que sejam capazes de nos nortear para investigações mais frutíferas do que, de um lado, o totalitarismo da razão clássica e, de outro lado, o multiculturalismo contemporâneo? Não sei se esses problemas terão condições de serem pensados neste mundo contemporâneo. Quando a filosofia vem aos cafés, quando a filosofia tem que atender uma demanda de massa, quando a filosofia, de certo modo, se transforma numa espécie de pastilha que todos nós podemos levar para casa e chupar a hora que a gente queira. Eu não sei se o mundo contemporâneo vai permitir que nessa massificação, nessa mercantilização, neste poder violento que o capital representa hoje, um capital que é capaz de monopolizar até a invenção científica, se tudo com esse processo haverá ainda espaço para a racionalidade, ou pelo menos alguma forma de racionalidade que pretenda ter sempre a capacidade de dar razões pelas nossas condutas e pelo modo de ser dos fenômenos. Eu não sei se esse mundo brutal, o horror das guerras do século XX, o horror das guerras do século XXI, deixarão espaço para que a gente possa refletir sobre o que está nos acontecendo, mesmo que seja o espaço de um café.